Olá, turminha do quarto ano. Sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Nossa aula de hoje será de ciências. Estão preparados? Então vamos lá, dar início à nossa aula de hoje. Façam a agenda 11/11/2020, disciplina Ciências, conteúdo Algumas doenças e suas causas. A atividade, páginas 174, 182, 183. E a atividade extra, páginas 184 e 185. Algumas doenças e suas causas. Podemos adquirir doenças quando entramos em contato com certos seres vivos, como os vermes e determinados micro-organismos. Então, nós podemos adquirir alguma doença se nós tivermos contato com alguns seres vivos. Quais são eles? Os vermes e alguns micro-organismos. As doenças causadas por vermes são chamadas de verminoses. Os vermes têm o corpo mole, pois não possuem esqueleto. Os que causam as verminoses são parasitas, isto é, vivem à custa de outro animal. Veja a seguir quais são essas verminoses mais comuns em nosso país. Então, uma das verminoses mais comuns aqui no nosso país, o Brasil, é a ascaridíase. É causada pela lombriga ou ascáride, um verme que se instala no intestino e provoca dor de barriga, falta de apetite e enfraquecimento. Uma pessoa pode contrair ascaridíase quando ingere ovos do verme por meio das mãos sujas levadas à boca e pela ingestão de água e alimentos contaminados. Então, por isso a importância de sempre lavarmos as mãos antes das refeições, quando chegamos da rua, depois de ir ao banheiro. É essencial lavar as mãos, pois através deste ato simples nós conseguimos evitar muitas doenças. Através também de água e alimentos contaminados, nós podemos adquirir ascaridíase, a lombriga. Ovos do verme podem contaminar a água quando uma pessoa com a doença elimina suas fezes no ambiente. Se essa água for bebida ou usada para regar plantações, pode contaminar outras pessoas. Observe a imagem. Do lado, nós temos a imagem da lombriga. Uma salada mal lavada pode conter ovos de lombriga, contaminando a pessoa que come esse alimento. Então, as frutas, as verduras, elas devem ser bem lavadas para que a gente não possa se contaminar através delas. Oxirose ou enterobíase é causada por um verme pequeno, quase transparente. A contaminação ocorre pela ingestão de ovos do verme em alimentos por ele contaminados, da mesma forma que a ascaridíase. Mão suja e poeira contaminada também são formas de transmissão dessa doença. O sintoma mais característico é a coceira no ânus. A pessoa pode ainda ter náusea, vômito, dores abdominais, diarreia e irritabilidade. Então, essa doença ela é causada por um verme bem pequeno, quase transparente. E a sua contaminação também se dá através da ingestão de ovos, que é o vermezinho, em alimentos, e da mesma forma que a ascaridíase, a mão suja,
os alimentos mal lavados e existem alguns sintomas. O principal dele, o mais característico, é a coceira no ânus. Também pode causar náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia e a pessoa ainda pode ficar muito irritada. Então, esse é o oxiuro. Aqui nessa imagem, ele está ampliado em 12 vezes. Ele é um vermezinho bem pequeno e quase transparente. Esquistosomose, também conhecida como barriga d'água. Essa doença é causada por um verme, o esquistosomo, que, quando adulto, vive nas veias do intestino e do fígado da pessoa contaminada, onde se reproduz. As fêmeas põem milhares de ovos. Uma parte deles fica no organismo da pessoa e a outra sai nas fezes. Quando a pessoa contaminada defeca em rios ou lagos, os ovos soltam larvas que se alojam no corpo de um caramujo de água doce, onde vão se desenvolver. Desses caramujos saem muitas larvas que se espalham pela água e podem penetrar na pele humana de pessoas que pisam descalças, nadam, tomam banho na água infectada. Pelo sangue, as larvas chegam no intestino, onde crescem e se transformam em vermes adultos. A pessoa infectada fica com sérios problemas, como enfraquecimento e lesões no fígado. Caramujo, onde se aloja o verme causador da esquistosomose. E agora vamos ver a teníase. É causada por um verme achatado, conhecido como solitária. Pode-se adquirir a teníase por ingestão de carne mal cozida, contaminada, de porco, a Taenia solium, ou de boi, a Taenia saginata, com larvas dos vermes, os cistercos. A pessoa contaminada pode eliminar os ovos no ambiente por meio das fezes. Quando o animal ingere os ovos, eles dão origem às larvas que se instalam em sua carne, contaminando-se. Se uma pessoa comer essa carne mal cozida, os vermes se desenvolverão dentro do seu intestino. A teníase causa enjoo, diarreia e emagrecimento. Então, também a importância de comermos alimentos bem cozidos, principalmente a carne de porco. Então, essa é a solitária. Ancilostomíase ou amarelão. A contaminação aqui se dá por penetração de larvas dos vermes através da pele, principalmente a dos pés, ou por ingestão de ovos do parasita. Uma vez no intestino da pessoa, a fêmea põe ovos, que são eliminados nas fezes. Nos solos, os ovos são liberados larvas capazes de atravessar a pele humana. Pelo sangue, elas vão até o intestino, onde o verme se desenvolve. Como o verme se fixa à parede intestinal e alimenta-se de sangue, a pessoa contaminada, ela pode ter anemia, acompanhada de fraqueza e emagrecimento. A contaminação pelo amarelão pode ser causada por dois vermes diferentes. Quais são eles? O Ancylostoma duodenale e o Necator americanus. Então, esse é o ancilostomo, ele está ampliado em 15 vezes. Agora,
Agora vamos ver a prevenção e tratamento das verminoses. Uma importante forma de prevenção da verminoses é dar boas condições de vida à população e informá-la sobre como evitar a contaminação. É preciso que todos tenham moradias adequadas, como saneamento básico, rede de esgotos, água tratada, banheiros e tenham hábitos de higiene adequados, como lavar sempre as mãos e higienizar os alimentos corretamente. É importante sempre lavar as mãos antes das refeições ou de levar qualquer alimento à boca. Então, lavar as mãos é um ato simples e pode evitar muitas doenças. As verminoses geralmente são tratadas com remédios conhecidos como vermifugos. Para cada verminose, usa-se um vermifugo específico e é preciso fazer um exame de fezes para saber se uma pessoa está ou não com algum tipo de verme. Se o resultado do exame for positivo, isto é, indicar que a pessoa está com verme, só o médico poderá receitar o vermifugo adequado, ou seja, só o médico poderá receitar o remédio adequado para aquela verminose. No entanto, a preservação por meio de saneamento básico ainda é a melhor maneira de acabar com as verminoses. Então, o que é que nós podemos fazer para evitar as verminoses? Não andar descalço nas ruas, lavar sempre as mãos, comer alimentos bem cozidos, alimentos e verduras. Fazendo essas simples coisas, nós estamos evitando de pegar alguma verminose. Para evitar as verminoses, deve-se lavar bem os alimentos antes de ingeri-los. É perigoso para a saúde tomar remédio sem receita médica. Um médico deve ser sempre consultado. Agora vamos ver as doenças causadas por micro-organismos. Antes de estudar as doenças causadas por micro-organismos, vamos conhecer um pouco mais de seus agentes causadores. Os micro-organismos são seres tão pequenos que só podem ser vistos com o auxílio de um microscópio. Nós não conseguimos ver os micro-organismos assim a olho nu. Precisamos da ajuda de um microscópio. Eles estão em diferentes ambientes. Eles estão aonde? No solo, no ar, na água e até no interior do nosso corpo. Entre esses pequenos seres, podemos citar as bactérias, algumas espécies de fungos, os protozoários e os vírus. As bactérias são organismos unicelulares e algumas delas podem viver em ambientes sem ar. Embora possam ser causadoras de doenças, são as bactérias as grandes responsáveis pela decomposição dos seres mortos. No organismo humano, certos tipos de bactérias atuam no intestino, ajudando-o a absorver melhor os alimentos e deixando o corpo em equilíbrio. Ou seja, como nós temos bactérias que ajudam o nosso corpo, nós também temos bactérias que trazem as doenças. O ser humano também se aproveita da ação das bactérias em sua alimentação. Para fazer queijo, por exemplo, é necessário a participação de um tipo de bactéria chamada lactobacilo. No detalhe, bactérias de salmonela ampliada cerca de 5.000 vezes por um microscópio.
E agora vamos ver os fungos. Alguns fungos que podem ser vistos a olho nu são os bolor do pão, os cogumelos e o mofo. A maioria dos bolores contém substâncias tóxicas, por isso não devem ser ingeridos. Vejam a imagem abaixo. Fatias de pão com bolor. Então, bolor são essas manchinhas verdes, aonde muitas vezes nós encontramos nos pacotes de pães, mesmo com a validade estando em dia. Então, quando acontecer do pão estar com esses bolores, nós não devemos comer, mesmo o pão estando na validade, porque isso vai trazer prejuízos à nossa saúde. Alguns fungos são usados na fabricação de alimentos e medicamentos. A penicilina é um exemplo conhecido desse uso. Outros são comestíveis, como o champignon, o shimeji e o shiitake. Certos fungos são utilizados também para produzir o fermento usado em pães, bolos e algumas bebidas. O champignon é uma espécie de cogumelo comestível. Agora vamos ver os protozoários. São seres vivos formados de uma única célula e a maioria deles é microscópica. Podem habitar animais e vegetais, além de viver na água e no solo. Sua forma é muito variável. Seu corpo é pouco rígido e serve para se locomover e obter alimentos. Alguns protozoários realizam todas as funções necessárias à vida, como alimentação, respiração, reprodução, excreção e locomoção. Muitas doenças são causadas por protozoários, como a doença de Chagas e a malária. Parasitas protozoários do gênero Plasmodium são os causadores da malária, doença infecciosa bastante comum nas regiões tropicais da América, da África e da Ásia. E agora vamos ver os vírus. Os vírus são seres microscópicos que também se reproduzem em outro corpo de maneira rápida e assustadora. Também podem infectar bactérias, plantas, animais e, quando se instalam no organismo humano, podem ocasionar muitos tipos de doenças com várias formas de transmissão. Alguns tipos de doenças mais comuns que o vírus podem causar ao ser humano são gripe, febre amarela, dengue e a AIDS. E agora, um vírus mais recente, que foi imposto de uma maneira assim, muito rápida e assustadora, foi o vírus do Covid, né? Áreas em que muitas pessoas ou animais vivem próximos facilitam a propagação de um vírus, como os da gripe. O vírus influenza A, H1N1, causa um tipo de gripe que ficou conhecido como a gripe suína. Micro-organismos benéficos ao ser humano. Como você viu, nem todos os micro-organismos provocam doenças. Alguns, por exemplo, podem ser utilizados na fabricação de alimentos, como os empregados na produção de pães e iogurtes. Um exemplo são alimentos probióticos, organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do indivíduo. Muitos produtos lácteos fermentados, como o iogurte e o kefir, contêm probióticos.
Outro alimento que contém probióticos, aqueles Yakult. Então, ali são micro-organismos utilizados na fabricação de alimentos. Kefir é uma substância fermentada de sabor levemente azedo, produzido a partir da ação de bactérias leveduras, ou seja, os fungos. Esses micro-organismos e os produtos que eles geram promovem benefícios à saúde, resistência a doenças e apresentam muitos componentes nutricionais. Agora vamos ver os micro-organismos patogênicos e as doenças causadas por eles. Os micro-organismos que causam doenças são chamados de patogênicos. Algumas doenças causadas por eles são contagiosas, ou seja, uma pessoa que tem micro-organismo pode transmiti-lo a outra. O contágio pode ser direto ou indireto. Agora vamos ver os micro-organismos patogênicos e as doenças causadas por eles. O contágio é direto quando uma pessoa sadia, ou seja, com boa saúde, pega micro-organismos de uma pessoa que está doente. Isso acontece se elas ficam próximas uma das outras. Dizemos que uma doença é de contágio indireto quando pode ser transmitida a alguém pelo uso de objetos contaminados, como talheres, lenços de papel, copos, entre outros. Então, as doenças de contágio direto é quando uma pessoa está doente e fica próxima à outra. E o contágio indireto se dá através de alguns objetos, como talheres, lenços de papéis, copos e entre outros. Vamos conhecer um pouco mais algumas doenças provocadas por micro-organismos patogênicos que podem ser contagiosas. Vamos ver que doenças são essas. Doença de Chagas. É causada por um parasita que vive no intestino de um inseto sugador de sangue, conhecido como barbeiro ou chupança. Ao picar uma pessoa, o barbeiro pode deixar no ferimento fezes contendo o parasita. As fezes provocam coceira. Ao se coçar, a pessoa facilita a entrada do parasita pela pele e ele pode chegar até o coração através da corrente sanguínea. Enquanto está no sangue da pessoa, o parasita multiplica-se e invade seus órgãos, provocando a doença de Chagas. Caso atinja o coração, pode levar a pessoa até a morte. Então, essa é a doença de Chagas, causada por um parasita que vive no intestino de um inseto sugador de sangue. Ele é conhecido como barbeiro ou chupança. Então, esse é o barbeiro, o inseto transmissor da doença de Chagas. Agora vamos ver a dengue. A dengue é originada por um vírus transmitido ao ser humano pela picada de um mosquito. A primeira transmissão acontece quando a fêmea do mosquito pica uma pessoa com o vírus, infectando-se. Ao picar outra pessoa, o inseto injeta nela o vírus. O mosquito que transmite a dengue é chamado de Aedes aegypti. Podemos prevenir a doença combatendo o mosquito transmissor. O Aedes aegypti é também o mosquito transmissor da chikungunya e da zika. Todas essas doenças podem causar cansaço, dores no corpo, febre, além de outros sintomas. Então, esse é o mosquito transmissor da dengue. Agora vamos
vamos ver a raiva. A raiva é causada por um vírus e pode acometer seres humanos, cães, gatos e outros mamíferos. O animal doente transmite o vírus da raiva quando morde, lambe ou arranha outro animal ou uma pessoa. Para prevenir a raiva, é preciso vacinar os cães e os gatos domésticos uma vez por ano e não deixá-los soltos na rua. Em caso de mordida por qualquer animal ou mamífero, deve-se procurar com urgência a assistência médica. Então, a raiva é um vírus que pode tanto acometer o ser humano, como cães, gatos e outros mamíferos. Por isso, a importância de vacinar tanto os cães como os gatos. E no caso de alguma mordida, deve-se procurar com urgência uma assistência médica. Nunca abandone um animal na rua e proteja a saúde dele, vacinando-o contra a raiva todos os anos. Agora vamos ver a cólera. A cólera é causada por uma bactéria denominada Vibrio colérico, transmitida ao ser humano por meio de água ou alimentos contaminados. Então, mais uma vez, a importância de nós bebermos sempre água tratada, sempre água filtrada ou fervida e alimentos sempre bem lavados. Para prevenir a cólera, devemos tomar os cuidados básicos de higiene e saneamento, beber água filtrada ou fervida, lavar frutas e verduras e cozinhar bem os alimentos, especialmente peixes e outros animais que vivem na água. Em lugares em que não há rede de saneamento, as fezes contaminadas podem chegar a um rio e assim contaminar os peixes. Elas podem também chegar às águas usadas nas plantações. As pessoas que comerem um alimento contaminado poderão ficar doentes. A higienização correta dos alimentos, especialmente os consumidos sem cozimento, é muito importante para evitar doenças como a cólera. Agora vamos ver o tétano. É causado por uma bactéria que pode ser encontrada em locais com bastante poeira, no lixo, no solo, em metais enferrujados, em fezes de animais e humanos e em objetos que possam contaminar o ser humano. A bactéria do tétano penetra no organismo por meio de cortes, arranhões ou outros ferimentos. Para prevenir o tétano, é importante lavar com água e sabão qualquer ferimento o mais rápido possível e tomar a vacina antitetânica. Ao perceber o ferimento, avise um adulto responsável por você para que ele faça os primeiros socorros. E agora vamos ver a tuberculose. É causada por uma bactéria conhecida como bacilo de Koch, que ataca vários órgãos, sobretudo o pulmão. São formas de prevenir-se contra a tuberculose. Tomar a vacina BCG. Essa vacina BCG nós tomamos logo quando nós nascemos, quando nós somos recém-nascidos, nós tomamos essa vacina BCG. E após alguns anos, ela deve se repetir. Ter uma boa alimentação, praticar atividade ao ar livre e evitar o contato com pessoas doentes. As vacinas protegem o corpo contra vírus e bactérias. Prevenção de doenças. Muitas doenças contagiosas podem ser evitadas tomando-se as vacinas. Observe a seguir algumas vacinas do calendário nacional de vacinação
recomendado pelo Ministério da Saúde para crianças. Então, todos nós temos um cartão de vacina que nós tomamos desde que nascemos até uma certa idade, que é o recomendado pelo Ministério da Saúde. Então, se vocês observarem na página 181, aí tem algumas vacinas que elas são essenciais, que toda criança deve tomar. E para que, tia, tomar essas vacinas? Para evitar justamente o contágio de doenças contagiosas. E agora vamos praticar a atividade páginas 174, 182 e 183. Depois vocês podem estar fazendo atividade extra até a próxima aula, onde faremos a correção. Pause o vídeo, resolva as questões, depois pode dar o play e vamos fazer a correção. Então, essa é a correção da página 174. Cento e 182. Cento e 183. Nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.